muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu convidei para conversar hoje comigo aqui a deputada Duda Salabert, deputada federal de primeiro mandato pelo PDT de Minas Gerais e que chegou nessa legislatura e já no pouco mais de um mês de exercício parlamentar, agora vai ter, eu acho que uma missão muito importante, que é lidar com a catastrófico, terrível, preconceituoso, transfóbico discurso do deputado Nicolas Ferreira ontem na Câmara, Dia da Mulher, em que ele escolheu essa data tão importante para todo o país para atacar pessoas trans. Eu convidei para entrevistar a deputada comigo a repórter Sandy Mendes, setorista de Congresso do Portal Metrópolis, que está lá no dia a dia, entrevista os deputados, conhece o tema, estava ontem no Congresso quando houve o discurso. E, deputada, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de vir aqui ao Metrópolis para a gente conversar. Eu queria lhe perguntar como que a senhora ficou sabendo do discurso, a senhora estava em plenário, a senhora assistiu ao discurso, como foi que chegou a senhora a informação disso tudo? Primeiro, obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho, sou leitora, admiradora e acompanho não só seu trabalho, mas também do Metrópolis. Ontem, o Dia das Mulheres, é um dia cujas agendas das parlamentares estão cheias de atividades, porque há muitas entrevistas, muitos eventos, e ontem minha agenda estava abarrotada, porque além das entrevistas, havia também a pauta no plenário com projetos importantes para as mulheres, que foi acordado com a bancada feminina. Então, o momento que o deputado faz um discurso criminoso, eu estava indo para um evento em que eu ia dar uma palestra juntamente com a deputada Érica Cocai. E aí um parlamentar do PDT me disse, olha, um fascista subiu no palanque e usou uma peruca para lhe prejudicar, para dizer. Aí eu já sabia quem era, não precisava nem apertar a tecla SAP para traduzir. Mas fui para a palestra, participei do evento e somente quando eu retornei, que já era ao final do dia, que eu entro no plenário, eu sem escutar o discurso, mas eu percebi a dimensão, porque quando eu entro, vários parlamentares da direita, do espectro político da direita, parlamentares do centro, da esquerda, até aqueles chamados centrão, vieram me abraçar, solidarizar e dizer que repudiavam a atitude que aconteceu. E aí, a partir disso, aí sim, eu fui ouvir um discurso lamentável. Vamos ver o discurso, que aí a gente comenta em cima dele. Toca aí, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem me perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo, sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. E por quê? Porque eu xinguei, porque eu pedi para matar? Não, porque no Dia Internacional das Mulheres, há 2 anos, eu parabenizei as mulheres xixis. Por fim, parabéns, mulheres, sem vocês nós não seríamos nada. Obrigado, presidente. Eu acho curiosa a reação da deputada Maria do Rosário, porque eu imagino, enfim, ela, uma história conhecida nos direitos humanos, né? Estava presidindo ontem a sessão, muito provavelmente por ser o Dia da Mulher, né? E eu fico imaginando o conflito que ela ficou, que é um conflito que nós, jornalistas, também ficamos muitas vezes, quando a gente se depara com o discurso de ódio, né? Porque o discurso de ódio, ele é criminoso, mas a gente sempre tem que fazer a escolha se a gente, na hora da reação, a gente vai vocalizar, a gente vai amplificar o discurso de ódio, ou se a gente deve reagir, como a gente está reagindo aqui, botando os pingos nos is, explicando para as pessoas, ajudando a educar as pessoas por que aquilo é um discurso odioso, né, deputada? Então, e é importante lembrar que o Brasil é o país que mais mata travestis transexuais do planeta há 14 anos consecutivos. E 80% desses assassinatos ocorrem com requisitos de crueldade. Nós estamos falando de uma população que 41% são com HIV, estima-se.
Em Belo Horizonte, por exemplo, a UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, que mapeou as travestis de Belo Horizonte, mostrou que 91% da população de travestis transexuais da capital não concluíram o ensino médio. O que mostra que não existe evasão escolar para travestis transexuais. O que existe é expulsão escolar, porque essa estrutura de ódio, de preconceito que há no Brasil, que se foi construída atavicamente, ela se plasma e se perpetua em ambientes que não deveria, como, por exemplo, a escola, através de piadas, olhares, até a violência física que nos expulsa de sala de aula. Então, o que se espera do parlamento perante o fato de o Brasil ser o país que mais mata travestis e transexuais, perante o fato do Brasil ter uma população em que mais que 40% dela está com HIV ou AIDS, diante de uma população que 91% não concluiu o ensino médio, e que dizem, não há números que provam, mas dizem que a expectativa de vida não supera 40 anos. O que se espera do parlamento, independente do viés político e ideológico, é a construção de políticas públicas para a superação dessa chaga que é péssima para o país. E o discurso foi mais grave ainda, porque nós estamos vivendo a maior crise econômica, ambiental e climática do Brasil. Então, o parlamento é um espaço para fazer grandes discussões. Era para a gente estar discutindo, por exemplo, aprofundar o debate sobre a reforma tributária, para a gente pensar alternativas para tornar a legislação ambiental mais rígida, para mitigar os efeitos da crise climática. No Dia das Mulheres, é para estar discutindo o impacto da desigualdade de gênero que há no Brasil, que acaba afetando, sobretudo, as mulheres negras mais pobres da periferia. Mas não, um parlamentar, em vez de abordar esses assuntos, prefere subir no palanque para ridicularizar uma população que foi historicamente violentada, excluída, marginalizada e silenciada, que é a de travestis e transexuais. E a violência não foi só contra nós travestis, não só contra as mulheres, foi uma violência contra o parlamento, uma violência contra a política brasileira, contra a democracia brasileira, porque não existe democracia onde há preconceito, não existe democracia onde há ódio, não existe democracia onde há intolerância. Então, na verdade, o que aconteceu ontem foi uma forma de apequenar a política brasileira, alijá-la do grande debate público e tentar ridicularizar o anseio popular plasmado e encarnado na minha presença ali, porque eu fui a deputada federal mais votada da história de Minas e da Érica Hilton. Então, a deputada Érica Hilton, ela é a exemplo da deputada Duda Salabert, elas são as primeiras deputadas travestis, deputadas federais travestis da história do Brasil. Também começou o mandato dela nesta legislatura. Exatamente. E uma das bandeiras do presidente Lula quando eleito, e reverberou isso durante a campanha, é a defesa da democracia. Então, a gente tem que entender que um espaço como o Congresso Nacional não pode ser um espaço para violência política, né? Inclusive foi criado um GT no governo federal para combater o discurso de ódio e posturas extremistas. Então, o que aconteceu ontem é um exemplar do que tem que ser combatido no Brasil. E eu tenho total convicção de que, independente do espectro político e ideológico, o parlamento, de modo geral, e a população brasileira, de modo geral, não concordam com o que foi feito ontem. O que se espera de um parlamentar é justamente o grande debate. Por isso, nós encaminhamos para o Conselho de Ética. Quer conversar com a senhora. Tanto a senhora quanto a Tabata Amaral falaram ontem que vão representar contra ele no Conselho de Ética. O que eu quero saber é se isso já foi levado ao presidente da casa, porque ele também se manifestou. Se eu não me engano, foi a primeira vez que ele se manifestou publicamente contra algum parlamentar. Ele repudiou essa atitude dele e se solidarizou tanto com a senhora quanto com todo mundo que se sentiu ofendido. Eu quero saber se isso já tem uma articulação, já tem uma conversa com ele, para que isso seja, de fato, tenha progressão dentro do Conselho. Muito importante essa pergunta, porque, primeiro, o parlamento repudiou, de modo geral, o que aconteceu. E a gente viu nas falas que se iniciaram após o discurso de ódio, a Tabata Amaral foi a primeira parlamentar a subir no palanque para repudiar o que ali aconteceu, e outras vieram a reboque fortalecer essa luta em defesa de um ambiente saudável para a construção de política pública e de combate à violência política. E logo em seguida, o presidente da casa, Arthur Lira, se manifesta através das suas redes sociais, repudiando aquela fala, citando o nome do deputado Nicolas, né, coisa que, até onde eu sei, o Arthur Lira nunca tinha feito, como você disse. Eu também não tenho memória. E, além disso, prestando solidariedade a nós que fomos agredidas por aquilo. Então, foi uma posição firme e importante. E agora nós vamos conversar com o governo federal
porque eu entendo que o governo federal também tem que se posicionar. Porque o debate aqui extrapola, transborda o que é o Nicolas Ferreira, porque ele é pequeno politicamente. Pode até ter muito voto, né? O Tiririca teve muito voto, mas o debate aqui não é sobre voto. O debate aqui é sobre projeto de país. E projeto de país pressupõe grandes ideias, que pode ser construído independente do voto, até porque as grandes ideias, de modo geral, vêm dos movimentos sociais. Então, o debate aqui é sobre qual país nós queremos. Um país em que nós continuemos alijando, ridicularizando setores, grupos historicamente violentados, ou um país que alargue sua democracia e respeitando a diversidade. Então, a posição do governo federal seria importante também. E isso que a deputada está falando é muito importante, porque isso não tem a ver com ser de direita ou ser de esquerda, né? Direitos humanos é uma pauta que está acima dessa questão. Você respeitar os diferentes grupos da sociedade, minorias politicamente representadas, como são ainda, infelizmente, as pessoas trans, isso é um dever de qualquer democrata, né, deputada? Inclusive da direita, né? Talvez aí o deputado Arthur Lira, que é um deputado sabidamente de orientação de direita, um conservador, talvez isso esteja também, esse entendimento esteja por trás também um pouquinho dessa reação dele. Agora, vou especificar um pouquinho mais a pergunta da Sandy. Vocês conversaram com ele diretamente sobre o caso? Ouviram dele algum tipo de compromisso sobre o que vai ser feito ou sinalização sobre o que vai ser feito? Porque, basicamente, o processo no Conselho de Ética depende muito de vontade política para andar. A gente sabe disso, né? Bom, primeiro, eu passei pelo Congresso hoje. A narrativa que circula é de que pelo menos um terço do parlamento defende a cassação do deputado Nicolas. E para realizá-la precisaria de 2/3, né? Mas logo após o Arthur Lira se posicionar, eu mandei uma mensagem para ele parabenizando pela postura firme, que é uma postura que vai exemplificar o discurso de posse do Lira, que foi um discurso firme contra a polarização odiosa que é no Brasil e contra a violência política. Então, esse gesto do Lira sinaliza que o parlamento brasileiro vai seguir os anseios populares. E qual que é o anseio popular? Superar a necropolítica de ódio praticada nos últimos 4 anos pelo Jair Bolsonaro e produzir uma política que, de fato, respeita a diversidade. E pegando um gancho no que você disse, independente da posição política e ideológica, nenhuma posição política e ideológica que merece aplauso vai endossar a violência contra travestis e transexuais. Se você é conservador, a base do conservadorismo é o respeito às instituições, às leis do país. E, no entendimento da Corte Suprema do Brasil, o STF, transfobia é um crime inafiançável. Então, quem é conservador tem que respeitar e endossar o que o STF diz. Se você é liberal, a base do liberalismo é o respeito às identidades e escolhas individuais. Então, eu tenho direito sobre o meu corpo. Então, também não justifica o preconceito contra travestis transexuais. Se você é religioso, a base de todas as religiões é o amor e respeito ao próximo. E se você é progressista, a base do progressismo é dar visibilidade a grupos historicamente apagados. Então, nenhuma postura ideológica justifica a violência contra nós. Somente grupos ligados ao fascismo, ao nazismo, né, que infelizmente infiltram ainda na estrutura de poder no Brasil, mas que estão perdendo politicamente. Perdendo porque a minha vitória e a vitória de Érica Hilton, 2 travestis no coração da política brasileira, é mais do que uma vitória eleitoral, é mais que uma vitória política, é uma sinalização de como que o Brasil quer justamente alargar a democracia com grupos que foram historicamente apagados. Nós temos uma bancada do COCA no Congresso Nacional, nós temos uma bancada de travestis e transexuais, temos conservadores, temos progressistas, temos liberais. O que nós não podemos tolerar? Grupos de ódio. Em momento algum subir no palanque para agredir o Nicolas. E ele é um covarde. O Nicolas é um covarde. Covarde porque fez aquele discurso quando ele não estava. Ele não tem coragem de fazer aquele discurso na minha frente. Eu desafio o deputado Nicolas Ferreira a fazer esse discurso quando eu estiver lá. Nunca fez, faz pelas costas. É um covarde.
Deputada, a senhora falou que recebeu o apoio tanto do Centrão quanto de deputadas mais conservadoras, mas no Conselho de Ética a gente sabe que precisa de um pouco mais que isso. A senhora acredita que nós já temos alguns pedidos de cassações, além do Nicolas, temos do Eduardo Bolsonaro, da Carla Zambelli. A senhora acha que tem um apoio necessário, que com essa mobilização vai ser possível realmente, de fato, votá-lo? Acho que sim, porque é um novo contexto na política brasileira. O Arthur Lira sinalizou isso ontem, né, na postagem dele, endossando o que ele apresentou no seu discurso. Nós temos que reconstruir o Brasil. E essa reconstrução passa por superar a violência política no Brasil. A política tem que ser um ambiente saudável para que nós pensemos alternativas por meio da pluralidade para superar a crise. Eu mostro a tese, a direita mostra... Eu mostro a tese, a direita mostra a antítese e o Congresso escolhe a síntese. Não tem como construir sínteses, construir pontes com o ódio, com a violência, né? Deputada, primeiro mês de mandato, como é que foi? Teve algum episódio de preconceito? Teve preconceito explícito, implícito? Está se sentindo ouvida, respeitada? Qual a avaliação que a senhora faria desse primeiro mês como deputada federal? Foi muito bem acolhida pelo Congresso, tem uma relação muito boa com os parlamentares e conseguimos bons avanços, né? Na frente ambientalista, eu vou coordenar o GT de águas, porque nós somos um mandato climático e temos como pauta central, fundamental do nosso mandato, buscar fortalecer a legislação ambiental a fim de mitigar a crise climática. Meu nome foi ventilado e continua ventilado para assumir a presidência da Comissão de Meio Ambiente. Conseguimos alguns avanços em construções junto ao Executivo, por exemplo, anteontem mesmo eu estava com o ministro Silvio Almeida para discutir o processo que estava avançando em Minas Gerais, a privatização do socioeducativo, e conseguimos um apoio do governo federal a fim de barrar essa ideia que, na minha opinião, seria danosa para a segurança pública e para Minas Gerais de modo geral. Então, temos conseguido algumas vitórias importantes. Né? Queremos participar e contribuir no debate sobre a reforma tributária. Então, foi um mês muito produtivo. Né? Preconceito, nós falamos que até no céu tem, mas isso não barra a construção de política. Né? O preconceito se combate com o conceito, que se constrói através da conversa. Eu sou professora e sei perfeitamente como se faz isso. O que nós não podemos tolerar é o discurso de ódio, é o discurso discriminatório, é a violência que foi praticada ontem. Isso aí é algo que se repudiar, e o Lira mesmo se manifestou endossando isso. Tá certo. Sandy? Deputada, falando sobre esse primeiro mês de Congresso, quero saber quais que são as suas prioridades, tirando todo esse preconceito, como a senhora mesma falou, que temos em todo lugar, mas de projetos de lei que a senhora quer apresentar, as suas prioridades, de fato, de primeiro mandato. Então, a gente está conversando com o Executivo e com outros parlamentares, a fim de que nós consigamos construir no Brasil um fundo de diversificação econômica para os municípios mineradores. Nós sabemos o impacto que a mineração tem em agudizar a crise climática, mas ao mesmo tempo reconhecemos a importância que ela tem na estrutura econômica de muitos municípios. Então é fundamental a gente diversificar a economia de algumas cidades para que elas não dependam cada vez menos desse setor que tem um impacto muito grande negativamente no meio ambiente, né? E, para além disso, a gente tem conversado com a ministra Marina Silva, buscando construir junto ao Executivo também propostas para a gente construir um plano nacional de ação climática para superação, mitigação dessa crise. Vamos esperar começar as comissões para começar o grande debate também, né? A gente foi eleito, eu sou professora há mais de 20 anos, quero conversar com a ministra da Educação sobre que é fundamental a gente construir um programa de analfabetismo zero no Brasil. Estima-se que 30% da população brasileira tem algum grau de analfabetismo. É um número assustador e nós temos que, além de tirar o Brasil do mapa da fome, porque, como fala o Bertold Brecht, primeiro o estômago, depois a moral, mas também discutir um projeto educacional no Brasil que contemple essa população, né, analfabeta, que ainda é alarmante no país. Deputada, muito obrigado. A gente teve muita gente interessada, estava olhando aqui a audiência, assistindo a nossa conversa, assistindo a sua fala muito forte. Bom, o desafio está lançado. O Nicolas Ferreira tem uma equipe de mídia social certíssima, que deve ficar dando F5 o dia inteiro na sua página, porque a gente sabe que ali rola uma fixação.
Então, deputado, eu não dou palco para extremistas, então entrevistar o senhor não entrevistarei, mas está aí o desafio, deputado. A deputada foi muito firme. Vai repetir o discurso lá na frente? Se tiver, a gente vai estar lá para acompanhar e ver os desdobramentos no plenário e no Conselho de Ética. Muito obrigado. Muito obrigado e conta pra gente para discutir a grande política. Hoje é um dia triste porque eu queria estar discutindo aqui, por exemplo, os impactos da Lei Candir no orçamento público, por exemplo, em Minas Gerais, nos últimos 20 anos, a gente receber cerca de 100 milhões de reais por causa da Lei Candir. Era para a gente estar discutindo questões da macropolítica, tendo que discutir, por exemplo, uma questão de violência de gênero que dera para ser superado no Brasil com a derrota do fascista Jair Bolsonaro. Bom, está convidado então para vir de novo É o desafio, aqui. deputado Nicolas, para conversar comigo economia aqui. Vamos sentar aqui para discutir a Lei Candir. Segundo desafio, deputado. Vamos discutir aqui a questão fiscais. Não sabe. Ele só sabe colocar peruca e zombar da comunidade trans. Mas discutir a macroeconomia, não sabe. Tá certo. Deputado, ó, segundo desafio, o senhor deixar de ser um extremista, vou ter o maior prazer de conversar com o senhor, de entrevistá-lo, mas nessa toada eu não dou palco para quem propaga discurso de ódio. Muito obrigado a quem está nos assistindo. Deputada, obrigado novamente. Sandy, obrigado pelas perguntas, pela companhia. E está convidada para voltar aqui ao Metrópolis, o Guilherme lá na entrevista, para a gente falar de outros projetos do seu mandato. Muito obrigado e estamos juntos. Parabéns pelo trabalho. Não há democracia sem o jornalismo sério como vocês fazem. Muito obrigado.